Valentim Gentil, Programa Ensino Integral, Semana de Estudo Intensivo de 25 a 29 de maio. Matemática, professora Sandra Santesso, turma 1ª. Objetos do conhecimento. Sequências e progressões aritméticas e geométricas. Habilidades trabalhadas no primeiro bimestre. Resolver problemas envolvendo PA ou PG em diferentes contextos. Calcular a soma dos N primeiros termos de uma PA ou PG. Identificar se uma determinada sequência é progressão geométrica. Sequências numéricas e progressões. O que é uma sequência ou uma sucessão? É um conjunto ordenado, finito ou infinito, de elementos, em que cada elemento fica naturalmente sequenciado. Os tipos de sequências matemáticas mais comuns são as progressões, chamadas de progressões aritméticas, PA. E há toda essa sequência em que cada número somado a um número fixo resulta no próximo número da sequência. O número fixo é a razão da progressão e os números da sequência são chamados termos da progressão. Observe a sequência das figuras. Na figura 1, ela tem uma sequência que começa com uma bolinha e depois vai para 2. Na figura 2, ela começa com 1, vai para 2 e vai para 3. Na figura 3, uma bolinha, depois vai para 2, depois para 3, depois para 4, numa mesma sequência. Então, perguntando, continua essa sequência. Qual é o número de pontos da figura 5? Então, eu vou seguir, na próxima figura será uma bolinha, 2 bolinhas, 3, 4, 5. E na próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vai. Então, observando a diferença aí, a sequência seria 3, 6, 10, 15, 21. Eu vou somando, de acordo com o exemplo. Então, progressão aritmética, ou PA, é toda a sequência de números na qual a diferença entre cada termo, a partir do segundo, e o termo anterior, ele permanece constante. E essa diferença é chamada de razão. Classificação das progressões aritméticas. Dependendo da razão, que na PA é chamado de R, uma PA pode ser crescente, quando cada termo a partir do segundo é maior que o anterior, ou seja, a razão é positiva. Decrescente, se cada termo a partir do segundo é menor que o seu anterior, isto é, razão R é negativa. Constante ou estacionária, se todos os seus termos são iguais, isto é, razão R é nula. As progressões aritméticas podem apresentar um número determinado de termos, PA finita, e se ela não tem fim, é infinita. Para indicar que uma sequência continua indefinidamente, utilizamos reticências, como você já sabe. Então, a primeira aí, 4, 7, 10, 13, 16 e reticência, é uma PA infinita. E a sequência de 70 até chegar no 10 é uma PA finita, ela tem fim, não aparece aí a classificação de uma PA. De acordo com o valor da razão, as progressões aritméticas são classificadas em constante, quando a razão for igual a 0. Exemplo, 4, 4, 4, não muda, então o R vai ser 0. Crescente, quando a razão for maior que 0, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10. Então, o R vai ser igual a 2. Decrescente, quando a razão for menor que 0. Se eu pegar o 10 e subtrair do 15, eu vou ter menos 5. Então, a razão é negativa, menos 5. Então, ela é decrescente. Propriedades da PA. Primeira, em uma PA finita, a soma dos dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então, olha lá, se eu pego 4 mais 76, eu vou obter o valor de 80. E se eu pegar 28 e somar com 52, eu também vou ter o valor igual a 80. Segunda propriedade. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos 2 termos. Então, se eu pegar os 3 números consecutivos, 28, 36, 44, e somar os extremos, 28 mais 44, dividir por 2, eu tenho o termo do meio ali, que é o 36. Se eu pegar no final, 60, 68, 76, eu pego 60 e mais 76, divido por 2, que eu vou ter o valor do meio ali, que é o 68.
Terceira propriedade. Em uma PA finita, com um número de termos ímpar, o termo central será igual à média aritmética do primeiro termo com o último. Ou seja, 10 mais 50 dividido por 2, eu tenho o termo central que é 30. A fórmula do termo geral, né, que a gente vai achando a razão, o AM, o N. Então, como que ele aparece? Ó, expressando a fórmula da PA, que é AN igual a 1 mais N menos 1 vezes o E. Onde? Quem é meu AN? É o termo que queremos calcular. Quem é o A1? Primeiro termo da PA. Quem é o N? É a posição do termos que queremos descobrir. E quem é a razão? Exemplo, calcule o 10º termo de uma PA. Então, 26, 31, 36, 41. Solução. Como eu vou pensar? Eu tenho que tirar os dados dessa sequência. Então, eu tenho quem? Eu tenho meu A1, que é o primeiro termo, né? 26. Quem é a minha razão? É a diferença do segundo termo para o primeiro termo, que no caso é 31 menos 26, que vai dar 5. Então, o 5 vai ser minha razão. Quem é o N? É o termo que eu quero achar, que é o 10º termo. Então, eu vou substituir lá na fórmula. Lá. Quem é meu AN? É o A10, que é o 10º termo que eu quero procurar, que é igual ao primeiro termo, que é o 26, mais, quem é meu N? 10 menos 1, vezes a razão. Então, resolvendo, meu A10 vai ser igual ao primeiro termo, mais o N menos 1, que vai dar 10 menos 1, 9, vezes a razão, que é 5. Efetuando a conta ali, né? Eu vou chegar no valor de 71. Então, meu 10º termo vai ser o número 71. Aí nós fizemos o exercício, né? A sequência. Aqui também com tabela, né? Do mesmo termo, para encontrar qual é essa sequência, né? Qual é a razão e qual... Ele pede, né? Complete a tabela e calcule a diferença da produção de arroz dos anos 2012 a 2021. É um exercício que nós fizemos do caderno do aluno, né? E aí nós chegamos, como que nós fazemos a soma da PA? A soma dos números dos termos que nós queremos, né? É igual ao primeiro termo mais o número de termo que eu procuro vezes o N dividido por 2. Então aí eu consigo somar os termos aí da PA. Progressões geométricas. Progressões geométricas ou PG é uma sequência de números não nulos, em que cada um deles é multiplicado por um número fixo e resulta no próximo número da razão da sequência. Esse número fixo é chamado de razão da progressão. E os números da sequência recebem os nome de termos da progressão. Portanto, progressão geométrica é uma sequência numérica em que após o primeiro termo, os termos posteriores da sequência são construídos a partir da multiplicação de uma razão, que agora passa a ser chamada de Q, pelo termo do antecessor. Então, a progressão ela é uma sequência também, mas ela tem alguns termos diferentes, né? Então, o Gauss percebeu, né, essa forma de sequência, né, como que se soma, como que se chega a um resultado, né? Ele ainda, enquanto criança, o professor queria deixar a turma ocupada, então solicitou que eles somassem os números de 1 a 100. E aí ele pensou, quantos serão somados, né? Como que eu tenho que fazer? Então ele pegou o primeiro termo e somou com o último e chegou no valor de 101. Pegou o segundo termo, somou com 99, também obteve 101. Pegou o terceiro, somou com 98 e deu 101. Pensou então, quantas vezes havia somado, né? Ele chegou no resultado que ele tinha somado 50 vezes. Então o que ele fez? Pegou 50 e multiplicou pelo resultado que ele encontrava, que era 101, e chegou no resultado de 5.050. E aí ele foi considerado então aí um gênio, né, da matemática. Então aqui nós temos um exemplo, né, o PG da razão 3, em que o primeiro termo é 2. Os termos da sequência serão representados por A1, A2, A3, A4 e A5. Então, meu A1, quem é? É o primeiro termo, que é 2. O A2, quem vai ser? Agora eu não vou somar, eu vou nem subtrair, né? Na PA a gente subtrai, aqui eu vou multiplicar.
Se eu sei que a razão, a sequência vai se dando de 3 em 3, então eu vou multiplicar lá, ó, o primeiro termo vezes a razão, que é 3. Eu vou obter o segundo termo, que é 6. Quem é meu A3? O terceiro termo da sequência. Eu pego o A2 e multiplico pela razão, que no caso é 3. E eu obtenho o valor de 18. Quem vai ser meu A4? Meu A4 é o A3 vezes a razão, que é 3. Então, eu chego no número 54. Quem é meu A5? Seria o A4 vezes a razão, que é igual a 62. E assim sucessivamente. Aí eu vou obtendo, né? Se eu quisesse encontrar o A6, né? O sexto termo, quem seria? Seria o A4 vezes o A3. Aí eu pego o valor do A4 e multiplico pela razão. Então, a PG do exemplo, portanto, será 2, 6, 18, 54, 162 e infinitamente. Termo geral de uma PG. Quando conhecemos o primeiro termo e a razão, é possível simplificar a fórmula do termo de uma PG. Para encontrarmos o termo geral, que depende somente do valor de n que queremos encontrar, para isso substituímos o valor do primeiro termo e a razão na fórmula. Então, quem é a n? É o termo que eu quero encontrar. Quem é o A1? É o primeiro termo. Quem é o Q, nesse caso, é a razão elevado a n menos 1. Quantidade, o termo que eu quero, menos 1. Então, vamos lá, exemplo. Qual é o valor da soma dos 10 primeiros termos de uma PG? 3, 6, 12, 24. Então, eu quero achar o 10º termo. Então, temos aí, o que nós temos para tirar do enunciado? Que o A1 é 3, que n é igual a 10 e que ao dividir um termo pelo seu antecessor, eu vou ter a razão. Então, eu vou obter o quê? Se eu dividir, então, o 6 pelo 3, eu vou ter a razão, que no caso é o Q, que é igual a 2. Se eu pegar o outro número, que é o 12, e dividir pelo seu antecessor, que é 6, também eu vou obter a razão igual a 2. Assim, a soma dos 10 primeiros termos será soma, qual que eu quero? É o 10º termo, que é igual, quem é a minha, quem é meu A1? É 3, vezes, quem é a minha razão? Que eu encontrei 2, elevado a quem? É um número que eu estou procurando, que é o 10 menos 1. E divido pela razão menos 1. O S10, portanto, então vai ser 3. Aí, no caso, eu vou ter que resolver a potência, que 10 elevado a 10 é igual a 10.024, é igual a 1.024 menos 1. Dividido por a razão, que é 2 menos 1, vai dar 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos, eu vou ter o quê? 3 vezes 10 vezes 1.023 dividido por 1. Fazendo a multiplicação, eu vou ter a soma dos 10 primeiros termos, 3.029. Então, eu tenho a comparação aqui agora, né, finalizando a PA, né, que é a razão, que é constante, o termo geral, que é a n igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, a soma, que é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2, e a PG aqui do lado, né, que no caso a razão passa a ser o Q, né, que também é o A2, e o termo geral, que é a n, que é igual a 1 vezes a razão elevada a n menos 1. E a soma dos termos, que é igual a 1, a razão elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1.